Você não está em crise espiritual. Você está funcionando perfeitamente como uma máquina adormecida. Você não está dormindo por falta de consciência. Você está dormindo porque gosta. Dormir te protege. Dormir te poupa do choque de descobrir que não existe ninguém sólido aí dentro. O que existe é uma rotina psicológica fingindo ser identidade. Um personagem bem treinado, educado, espiritualizado, mas vazio de presença real. Você chama isso de eu, porque precisa de algo para se agarrar enquanto o tempo passa. Você acorda, reage, trabalha, fala, sente, se distrai, se cansa e chama esse looping de vida. Mas nada disso é você. É a máquina em funcionamento. Gurdjieff foi brutal nisso. O homem não vive, ele acontece. E enquanto tudo acontece sozinho dentro de você, não há alma consciente, só automatismo decorado de intenção. O mais perigoso não é o ego grosseiro, é o ego refinado, o ego que medita, o ego que busca. O ego que assiste vídeos como este acreditando que está se aproximando do despertar. Isso é o sono em seu nível mais sofisticado. A falsa identidade não quer morrer, ela quer evoluir para continuar existindo. Você não sofre porque é fraco, você sofre porque nunca está inteiro. Um eu começa algo, outro abandona. Um eu quer verdade, outro quer conforto. E você nunca está presente o suficiente para impedir essa troca constante de comando. Esse é o verdadeiro inferno. Não ter um centro. Não ter essência. Não ter alguém em casa. O despertar real não chega como resposta. Ele chega como colapso. Como um momento em que você percebe, sem escapatória, que nunca esteve no controle. Que tudo o que você chamou de identidade era apenas o véu da ilusão funcionando perfeitamente. E quando esse véu rasga, não sobra consolo. Sobra lucidez, crua, silenciosa, irreversível. A pergunta que fica aberta, e ela não pede reflexão, pede honestidade, é simples e perigosa. Se o eu que você defende desaparecer agora, quem exatamente sobra para acordar? Se você chegou até aqui, é porque algo já começou a rachar. Não é curiosidade, é incômodo. É a sensação de que a sua vida inteira foi vivida por reflexo. Gurdjieff foi implacável porque sabia. Enquanto não houver choque, o homem continua dormindo com os olhos abertos. E dormir, aqui, não é metáfora. É um estado real de ausência. Você anda, fala, decide, mas não está presente. A máquina opera sozinha e você chama isso de eu. O que mais assusta não é descobrir que o eu é falso. É perceber há quanto tempo você vive defendendo algo que nunca existiu. Cada reação automática, cada emoção descontrolada, cada justificativa interna é a prova viva de que não há centro. Não há essência, há apenas fragmentos disputando o volante. E enquanto eles brigam, a vida passa sem testemunha. Você acredita que escolhe, mas tudo em você reage. Você acredita que quer despertar, mas foge do primeiro desconforto real. Esse é o ponto que Gurdjieff expôs sem piedade. O homem ama o sono é confortável. O sono preserva a falsa identidade. O despertar exige a morte psicológica do personagem que você chama de eu. A personalidade que você construiu não nasceu para a verdade. Ela nasceu para se adaptar, agradar, sobreviver. Ela aprende frases espirituais, copia gestos conscientes, simula profundidade. Mas nada disso é essência. Essência é presença. E presença dói porque remove todas as máscaras ao mesmo tempo, sem negociação. Você sente tensão quando escuta isso porque a máquina sente ameaça. O ego percebe que está sendo visto. E quando o ego é visto, ele enfraquece. Por isso ele reage com raiva, ironia, rejeição ou falsa compreensão. Tudo para evitar o silêncio interno onde ele não sobrevive. Gurdjieff não falava de iluminação. Ele falava de acordar. E acordar não é bonito, é violento. É perceber que sua vida inteira foi guiada por impulsos mecânicos, que você nunca esteve realmente ali, que suas decisões mais importantes nasceram do hábito, do medo e da imitação. O eu falso vive de identificação. Identificação com pensamentos, com emoções, com papéis sociais, com histórias antigas. Cada identificação reforça o sono. Cada vez que você diz eu sou assim, você sela mais uma camada do véu da ilusão. A essência não diz eu sou. Ela simplesmente é, quando existe espaço para isso. Enquanto não há esforço consciente, não há alma formada. Isso é central no quarto caminho. A alma não é um presente. É uma construção rara. E sem essa construção, o homem morre como viveu. Dormindo, acreditando que esteve desperto. A espiritualidade popular falha porque promete despertar sem perda, sem dor, sem confronto. Gurdjieff destruiu essa fantasia. Ele deixou claro que sem sofrimento voluntário, o esforço de permanecer consciente quando tudo em você quer escapar, nada nasce.
só repetição. Você sente cansaço existencial porque vive fragmentado. Um eu quer uma coisa, outro quer o oposto. Um eu decide, outro sabota. Esse conflito interno constante é o preço do sono. Não é azar, não é destino, é mecânica pura. O despertar real começa quando você para de acreditar no que pensa. Quando observa, em tempo real, como cada pensamento surge sem que você o chame. Quando vê que suas emoções acontecem antes de qualquer escolha. Esse ver não consola, ele expõe. A máquina odeia ser observada. Observação consciente é veneno para o ego, porque ela revela que não há ninguém no comando. Só processos, só reflexos, só condicionamento. E nesse momento algo novo pode surgir. Não como ideia, mas como presença silenciosa. Gurdjieff chamou isso de lembrar de si. Não é lembrar de uma história pessoal. É lembrar que você está aqui, agora, enquanto tudo acontece. Poucos segundos disso já quebram o feitiço do sono. E é exatamente por isso que quase ninguém sustenta. Você foge porque sustentar presença exige energia, exige parar de se identificar, exige não reagir imediatamente, exige morrer um pouco a cada instante. O ego chama isso de sofrimento, a essência chama de liberdade. Enquanto você continuar esperando um sinal externo, um evento místico, uma confirmação confortável, nada muda. O choque não vem de fora. Ele nasce quando você vê sem filtros que nunca foi quem pensava ser. E esse ver não termina. Ele se aprofunda. Ele desmonta camadas. Ele expõe o ego espiritual, o buscador, o observador falso. Nada escapa. Esse é o despertar final. Não sobrar mais ninguém para fingir. A falsa identidade tenta negociar. Tenta se adaptar ao discurso. Tenta se apropriar do choque. Mas chega um ponto em que isso não funciona mais. O véu da ilusão começa a cair por dentro, no cotidiano, nas pequenas reações, nos detalhes. Você percebe que até sua busca era mecânica, que até seu desejo de despertar era mais um papel. E esse reconhecimento não te dá respostas. Ele te deixa nu, presente, sem apoio interno. É aqui que quase todos recuam, porque não há promessa, não há identidade nova, não há personagem iluminado esperando. Há apenas a possibilidade de não dormir mais. E quando o sono começa a quebrar, a pergunta deixa de ser quem eu sou. E se transforma em algo muito mais perigoso, algo que não aceita resposta intelectual, algo que continua ecoando enquanto a máquina tenta retomar o controle, algo que abre o próximo portal desse confronto contínuo com o falso eu, que ainda tenta sobreviver. Porque quando essa pergunta começa a ecoar, ela não pede resposta, ela exige presença. E presença é exatamente o que a máquina não suporta. A máquina quer continuidade, quer rotina, quer repetir ontem com novas roupas. O despertar real interrompe. Ele corta o fluxo automático. Ele cria um vazio onde antes havia ruído. E esse vazio assusta, porque nele o eu falso não encontra apoio. Você percebe então que quase tudo em você acontece sem você. Pensamentos surgem, emoções explodem, decisões são tomadas, palavras saem da boca. E só depois vem a sensação de autoria. Isso não é viver. Isso é funcionar. E o homem funcional é o homem mais distante da essência, porque confunde eficiência com consciência. A falsa identidade odeia esse diagnóstico. Ela prefere culpar o mundo, o passado, as pessoas, o destino. Qualquer coisa serve, desde que não seja preciso admitir a verdade central. Não há um eu contínuo governando sua vida. Há uma sucessão de estados, impulsos e máscaras. E enquanto você se identifica com cada um deles, o sono permanece intacto. Gurdjieff foi direto porque sabia que suavizar isso mantém a ilusão. O homem dorme porque não se lembra de si. E não se lembra porque nunca construiu um centro real. Sem centro, não há vontade. Há apenas desejos passageiros disputando espaço. O que você chama de vontade é só o impulso que venceu naquele momento. Essa ausência de centro cria uma vida fragmentada. Você começa coisas que não termina, promete o que não sustenta, deseja o que amanhã despreza e sofre porque não entende por quê. A dor não vem do mundo, vem dessa divisão interna permanente, dessa guerra silenciosa entre eus que não se conhecem. O despertar real não resolve essa guerra. Ele a expõe, ele coloca luz crua sobre o campo de batalha interno e quando isso acontece, não há mais como fingir unidade. Você vê claramente a multiplicidade. E ver não é confortável. Ver desmonta a narrativa que te mantinha funcional. A máquina tenta reagir imediatamente. Ela tenta explicar, interpretar, espiritualizar a experiência. Tudo para não ficar em silêncio. Porque no silêncio interno, o ego não tem palco. Ele não tem texto, ele não tem continuidade. E sem continuidade, ele enfraquece.
É por isso que o quarto caminho insiste em esforço consciente. Não esforço emocional, não entusiasmo, não motivação. Esforço de permanecer presente enquanto tudo em você quer voltar ao automático. Esse esforço parece pequeno, mas é brutal. Ele vai contra décadas de condicionamento. Você começa a notar como vive identificado o tempo inteiro. Identificado com o celular, com o pensamento, com a emoção, com a opinião. Cada identificação é uma micro-hipnose. Cada uma reforça o sono. E acordar, aqui, significa quebrar essas hipnoses uma a uma, no cotidiano comum, sem palco espiritual. Não há fuga. Não há ritual externo que substitua isso. Não há técnica que faça o trabalho por você. A máquina quer terceirizar o despertar. Quer um método que funcione sozinho. Mas isso é impossível, porque despertar é exatamente deixar de ser conduzido sozinho. A essência não aparece de uma vez. Ela surge em lampejos, nos intervalos em que você não reage, em segundos raros de presença real. E esses segundos valem mais do que anos de busca mecânica, porque neles, pela primeira vez, há alguém em casa. Mas esses lampejos não duram se você se identifica com eles. O ego tenta se apropriar até da presença. Ele cria o eu consciente, o eu observador, o eu desperto. E assim o sono volta, agora mais sofisticado. Por isso o caminho é implacável. Tudo que pode ser identificado não é essência. A falsa identidade quer garantias, quer saber onde isso vai dar, quer um final feliz. Mas não há contrato com o despertar. Há apenas o abandono progressivo das mentiras internas. E cada mentira abandonada dói, porque sustentava uma imagem que te mantinha seguro. Você começa a perceber que até sua moral, suas crenças e seus valores foram herdados mecanicamente. Pouco foi realmente escolhido. Quase tudo foi absorvido. Esse reconhecimento é devastador para o ego, porque ele perde o chão da superioridade e da certeza. Gurdjieff sabia que poucos atravessariam esse ponto, porque aqui o orgulho espiritual cai. A sensação de eu sei desaparece. E sem isso, resta apenas a observação nua da própria mecanicidade. O homem se vê como realmente é, dormindo, repetitivo, previsível. E, paradoxalmente, é nesse reconhecimento que surge a primeira possibilidade real de mudança. Não porque você decide mudar, mas porque a identificação começa a falhar. O automatismo perde força quando é visto repetidamente, sem julgamento e sem desculpa. A máquina tenta recuperar o controle prometendo alívio, distração, retorno à normalidade. Ela diz que isso é exagero, radicalismo, negatividade. Tudo para te levar de volta ao conforto do sono. E aqui surge a tensão decisiva. Permanecer presente ou voltar a dormir? Essa tensão não é resolvida uma vez. Ela se repete todos os dias, em pequenas escolhas internas. Observar ou reagir. Lembrar ou esquecer. Estar aqui ou desaparecer no fluxo automático. O despertar real não é um evento. É uma luta contínua contra a inércia do sono. Você começa a sentir que a vida cotidiana é o verdadeiro campo de trabalho. Não o retiro, não o discurso, não a teoria. É no trânsito, na conversa, no conflito, no cansaço que a máquina se revela com mais clareza. E é ali que o esforço consciente tem valor real. A falsa identidade quer experiências especiais. A essência se constrói no ordinário. E isso inverte tudo o que a espiritualidade comum promete. E exatamente por isso funciona. Porque não alimenta a ilusão de exceção, mas destrói a mentira da identidade fixa. Quando esse processo se aprofunda, algo muda silenciosamente. Você não se torna melhor. Você se torna mais presente. E essa presença começa a dissolver o eu falso sem drama, sem espetáculo, como algo que simplesmente perde função. Mas o ego não morre fácil. Ele resiste até o fim. Ele se esconde nas últimas camadas de observação, nas últimas formas de controle, nas últimas justificativas sutis. E é exatamente aí que o trabalho fica mais fino, mais exigente, mais solitário. E enquanto isso acontece, a pergunta inicial continua pulsando, não como frase, mas como pressão interna, como um chamado constante que não deixa mais você viver no automático, um chamado que insiste em abrir o próximo nível desse confronto direto com o sono, com a máquina, com o eu falso que ainda tenta sobreviver mesmo agora, porque o sono é persistente e a máquina é paciente. Ela espera você cansar, espera você relaxar a vigilância, espera o momento em que a atenção consciente parece exagerada, e então ela retorna, suave, oferecendo normalidade. Gurdjieff alertou: a máquina não ataca de frente, ela adormece, ela não grita, ela embala. E enquanto você aceita esse embalo, o eu falso se recompõe, discreto, eficiente, invisível. Você começa a notar que a maior resistência não é externa, é interna.
É a força que te puxa para baixo sempre que a presença começa a se estabilizar. Essa força não é maligna, é mecânica, é inércia. Décadas de automatismo acumulado pressionando para manter tudo como está. Despertar é ir contra essa corrente todos os dias, sem aplauso, sem plateia, sem promessa de recompensa. A máquina se alimenta de identificação emocional. Cada vez que você se perde numa emoção, ela ganha energia. Raiva, medo, entusiasmo, tristeza. Não importa o sabor. Importa a perda de si. Por isso Gurdjieff insistia em não se identificar. Não é reprimir emoção. É não desaparecer dentro dela. É permanecer aqui enquanto ela passa. E isso exige força que você ainda não tem. Essa força não nasce do desejo. Desejo é da máquina. A força nasce do esforço consciente repetido. Pequeno, constante, impiedoso. Você falha, cai, esquece, dorme e retorna. Não porque acredita em sucesso, mas porque vê demais para fingir ignorância. A lucidez, uma vez provada, não permite retorno completo ao sono. A falsa identidade tenta transformar isso em projeto pessoal. Ela cria metas, prazos, narrativas de progresso. Tudo para se manter relevante. Mas o trabalho real não progride como carreira. Ele aprofunda, ele corrói, ele retira apoios internos, um por um, até que você não tenha mais onde se esconder dentro de si. Você começa a perceber que o maior medo não é a dor, é o vazio que surge quando nenhuma identidade está ativa, quando não há história rodando, quando não há comentário interno. Esse vazio é o território da essência, mas a máquina o interpreta como ameaça existencial. Por isso, ela corre para preencher, para distrair, para explicar. Gurdjieff chamou isso de lembrança de si interrompida. Momentos em que você lembra e imediatamente esquece. Lembra e reage. Lembra e se identifica. O trabalho é alongar esses momentos, sustentá-los por segundos a mais, minutos, talvez, e cada segundo sustentado enfraquece o império do eu falso. Você começa a ver como a vida inteira foi usada para evitar esse vazio. Trabalho excessivo, relações caóticas, busca espiritual incessante, entretenimento constante. Tudo serve para não estar presente. Tudo serve para não ver. E quando você vê isso claramente, sem drama, sem culpa, algo começa a soltar por dentro. A autoridade de Gurdjieff não vem de consolo, vem de precisão. Ele descreveu o mecanismo com exatidão cirúrgica porque observou o homem sem romantismo. O homem é uma máquina. Mas uma máquina com a possibilidade rara de acordar. Possibilidade, não garantia. E essa diferença muda tudo. Você percebe então que quase ninguém quer essa possibilidade de verdade. Querem experiências, estados, respostas, querem sentir algo, querem se sentir especiais. O despertar real não oferece isso. Ele oferece responsabilidade. Responsabilidade por cada reação, por cada fuga, por cada esquecimento. A máquina odeia a responsabilidade. Ela prefere culpar. Culpar o outro, o sistema, a infância, o destino. Culpar alivia. Observar pesa, porque observar revela participação. Revela que você coopera com o próprio sono todos os dias, em pequenas concessões internas. O trabalho começa a ficar solitário aqui. Não porque você se isola fisicamente, mas porque percebe que a maioria não quer ver, e falar se torna inútil, explicar se torna perda de energia. A observação se aprofunda no silêncio. Não o silêncio místico, mas o silêncio funcional, onde a máquina não tem narrativa. Você começa a agir menos por impulso, menos por imagem, menos por reação. Não porque virou alguém melhor, mas porque há mais espaço entre estímulo e resposta. Esse espaço é a matéria-prima da essência. Sem ele, não há escolha, só reflexo. A falsa identidade tenta se infiltrar nesse espaço. Ela cria um eu controlado, um eu consciente, um eu forte. Mas isso também é visto. E quando é visto, perde força. O trabalho não termina porque não há nada para terminar. Há apenas mais camadas para desidentificar. Você percebe que até sua linguagem interna muda. Menos eu, mais observação neutra, menos julgamento, mais clareza. Isso não te torna frio, te torna preciso. E precisão é intolerável para a máquina porque ela vive de confusão emocional. O cotidiano se torna um laboratório. Cada atraso, cada frustração, cada elogio é um teste. Você reage ou observa? Você se perde ou permanece? Não há eventos especiais. Há repetição consciente. E a repetição consciente, ao longo do tempo, cria algo que antes não existia. Um centro. Esse centro não fala muito, não se exibe, não se define. Ele apenas está. E quando ele está, o eu falso perde autoridade. Não desaparece de uma vez. Enfraquece, vacila, falha.
E nessas falhas, a essência respira. A máquina tenta negociar. Só hoje, só agora, depois eu volto. E você vê. Ver é suficiente. Não lutar, não discutir. Ver. Esse ver constante é o ácido que dissolve a falsa identidade sem espetáculo. Gurdjieff nunca prometeu felicidade. Prometeu possibilidade. Possibilidade de não morrer como viveu. Possibilidade de não atravessar a vida inteira ausente. Possibilidade de acordar enquanto ainda há tempo. Mas essa possibilidade cobra um preço que poucos aceitam pagar. E enquanto você escuta isso, algo em você já sabe se está disposto ou não. Não como decisão intelectual, mas como sensação corporal, como tensão no peito, como resistência silenciosa. É aí que o trabalho começa de verdade. Nesse ponto exato onde a máquina ainda luta, onde o sono ainda chama, onde a presença ainda é frágil e onde a próxima fissura pode se abrir se você não fugir agora, porque essa fissura não fecha sozinha. Ela cresce quando você para de correr. O sono sempre oferece fuga, mas a presença não. A presença exige ficar. Ficar quando a máquina pede distração. Ficar quando a emoção pede descarga. Ficar quando a mente pede história. Gurdjieff foi radical, porque sabia que cada fuga reforça o automatismo. O homem dorme porque prefere movimento à consciência. O despertar real começa quando você aceita ficar imóvel por dentro, enquanto tudo quer te arrastar. Você começa a perceber que o maior vício não é prazer nem dor, é identificação. Identificar-se é desaparecer, é fundir-se ao que surge. Pensamento surge, você vira pensamento. Emoção surge, você vira emoção. Opinião surge, você vira opinião. Esse colapso contínuo é o sono. A essência só aparece quando há separação, quando você vê sem se tornar. A máquina odeia separação porque separação cria espaço, e espaço cria silêncio. E no silêncio, o eu falso não tem voz. Por isso, ele fala sem parar. Por isso, a mente comenta tudo. O comentário contínuo é o anestésico do despertar. Enquanto há comentário, não há presença. Você percebe então que quase toda a sua vida interna foi comentário. Avaliação, comparação, justificativa, defesa, e esse ruído constante te impediu de sentir o real. Não o real externo, mas o real interno, o fato bruto de estar aqui agora. Sem narrativa, sem papel, sem imagem. Gurdjieff chamava isso de estado de lembrança de si. Não é lembrar de algo passado, é lembrar que você existe neste instante. Parece simples, é devastador, porque nesse lembrar, a máquina perde a primazia. Ela continua funcionando, mas não comanda. Esse lembrar não dura. Ele some, e some rápido. E isso é humilhante para o ego, porque mostra que você não controla nem sua própria atenção. Você acredita que decide focar, mas a atenção escapa sozinha. Isso não é falha moral, é mecânica. E ver a mecânica sem maquiagem é o início do trabalho sério. A falsa identidade tenta transformar isso em culpa. Você não consegue porque não se esforça. Mentira. Você não consegue porque a máquina foi treinada por décadas para dominar. O esforço aqui não é força bruta. É persistência silenciosa. Voltar, voltar, voltar. Sem drama. Cada retorno é um microchoque, pequeno, quase invisível, mas acumulativo. Gurdjieff não falava de grandes epifanias, falava de trabalho contínuo contra a corrente. A corrente do sono é forte porque é antiga, e você nadou nela a vida inteira. Você começa a notar que o tempo muda de qualidade quando há presença. Não passa mais igual, não escorre. Ele se densifica. 1 minuto consciente vale mais do que horas mecânicas. E isso não é poesia, é percepção direta. E essa percepção começa a corroer o valor do automatismo. A máquina tenta te convencer de que isso é improdutivo. Você vai perder eficiência, vai perder espontaneidade, vai perder prazer. Mentira. O que você perde é impulsividade. E impulsividade nunca foi liberdade, foi escravidão rápida. A essência não reage, ela responde. E responder exige tempo interno, exige espaço, exige não se identificar. É por isso que a máquina vive apressada. A pressa impede resposta, a pressa garante reação. Você percebe que o mundo inteiro foi construído para manter essa pressa. Informação constante, estímulo constante, opinião constante. Tudo para impedir o homem de ficar consigo mesmo. Não por conspiração, mas por compatibilidade. O mundo mecânico combina com o homem mecânico. Gurdjieff não propôs fuga do mundo. Propôs presença no mundo. E isso é muito mais difícil. Porque no mundo, a máquina é provocada o tempo inteiro. Cada encontro é um teste. Cada palavra é um gatilho. Cada olhar pode te puxar de volta ao sono. Você começa a ver como gosta de ser puxado.
Como há prazer secreto em reagir, em se perder, em dramatizar, em se sentir alguém. Esse prazer é o combustível do eu falso. E abrir mão dele é um luto real, não simbólico. Um luto interno. A máquina tenta negociar. Reaja só um pouco. Identifique-se só agora. Depois você observa. E você vê. Ver sem negociar é o corte. Não um corte violento, mas preciso, cirúrgico, repetido. A autoridade deste canal não vem de promessas. Vem de insistência. Insistência no ponto que ninguém quer sustentar. O homem dorme. O eu é falso. A personalidade é construída. A essência é rara. O despertar exige morte psicológica. Sem exceção. Você começa a perceber que até o medo muda de forma. Não é mais medo de perder coisas externas. É medo de perder a si mesmo. E esse medo é legítimo, porque o que você chama de si realmente vai morrer. Não tudo, apenas o falso. Esse morrer não acontece de uma vez. Acontece em quedas sucessivas, em desilusões internas, em momentos em que você percebe que aquilo que defendia não tem mais sentido. Cada desilusão é uma libertação dolorosa. A máquina tenta se reinventar. Ela cria novas identidades mais sutis, mais silenciosas, mais espirituais. Mas tudo que pode ser visto é passageiro. E quando você aprende a ver sem apego, essas identidades perdem tração. Você começa a confiar menos em pensamentos e mais em presença. Menos em intenções e mais em atenção. Menos em planos e mais em lembrança de si. Isso não te torna passivo, te torna real. O cotidiano deixa de ser inimigo, vira campo de trabalho. Cada situação é matéria-prima. Cada falha é informação. Cada esquecimento é convite ao retorno. Não há desperdício quando há observação. A máquina ainda aparece, sempre aparecerá. Mas ela não reina. Ela opera sem trono, sem centro. E isso muda tudo, porque sem trono ela não dita o sentido da vida. Gurdjieff chamou isso de possibilidade de ser, não garantia. Possibilidade. E essa possibilidade se renova a cada instante em que você escolhe ver em vez de reagir, ficar em vez de fugir, lembrar em vez de esquecer. E enquanto isso se aprofunda, algo em você começa a entender sem palavras que o despertar final não é um evento no futuro, mas um processo agora que continua abrindo camadas, expondo resistências, chamando para mais precisão, mais presença, mais responsabilidade. E é exatamente aí, nesse ponto em que a máquina ainda sussurra e a essência ainda é frágil, que o próximo nível desse confronto se anuncia sem aviso, exigindo de você não uma crença, mas um posicionamento interno que não pode mais ser adiado, porque esse posicionamento não aceita adiamento. Não existe depois no despertar real. Depois é a linguagem da máquina. Depois é o truque favorito do sono. Gurdjieff foi claro. Enquanto você adia, você dorme. Enquanto você espera condições ideais, você dorme. O agora é o único ponto onde o eu falso pode ser visto e onde a essência pode, por instantes, emergir. Você começa a sentir que algo em você observa antes mesmo de qualquer pensamento. Não é uma voz, não é uma imagem. É uma atenção silenciosa. E essa atenção não julga, ela apenas vê. E quanto mais ela vê, menos espaço sobra para a narrativa do ego. A máquina começa a falhar não por ataque, mas por falta de combustível. O combustível do ego é identificação. Sem identificação, ele enfraquece. Ele ainda aparece, mas não domina. E isso muda a textura da experiência. Você ainda sente emoções, ainda pensa, ainda age, mas algo não se mistura mais completamente. Há uma distância interna. Um espaço de lucidez que não pede explicação. Esse espaço não te faz melhor. Ele te faz mais honesto. Você começa a ver suas reações antes de justificá-las. Vê seus impulsos antes de obedecê-los. Vê suas mentiras internas antes de defendê-las. Isso não é agradável. É humilhante para a falsa identidade, mas é libertador para a essência. A máquina odeia ser desmascarada em tempo real. Ela prefere retrospectiva, prefere análise depois do fato, porque depois ela ainda pode se salvar. No agora, não. No agora, a reação é vista nua, sem desculpa, sem maquiagem. E isso corta profundamente. Gurdjieff chamou isso de choque consciente. Não é um choque emocional externo. É o choque de perceber no exato momento que você está prestes a dormir de novo. E nesse microsegundo existe escolha, pequena, quase invisível, mas real. A maioria perde esse momento, sempre perdeu, porque ele exige atenção contínua, e atenção contínua exige energia.
Energia que o homem comum nunca acumulou porque a desperdiça em reações inúteis, emoções negativas e pensamentos repetitivos. Você começa a perceber como vive drenado, não pelo mundo, mas por si mesmo, pela conversa interna incessante, pela defesa constante da imagem, pela necessidade de provar, justificar, vencer. Tudo isso consome energia que poderia sustentar a presença. O quarto caminho não promete eliminar o mundo, promete parar de desperdiçar energia. E quando a energia deixa de ser desperdiçada, algo se reorganiza por dentro, não por vontade, por lei. A máquina tenta sabotar isso criando urgências falsas, problemas exagerados, dramas desnecessários, tudo para sugar a atenção, porque a atenção é poder. E quando você retira a atenção da máquina, ela enfraquece. Você começa a ver que muitas de suas crises eram apenas convites ao sono, convites aceitos automaticamente, agora vistos, e quando vistos, perdem intensidade. Não desaparecem, mas não te engolem. Esse ver constante cria uma fricção interna, fricção entre o hábito de reagir e a possibilidade de observar. Essa fricção é o fogo do trabalho. Sem ela, nada se transforma. Com ela, algo começa a se forjar. Gurdjieff falava de forjar a alma como algo real, não simbólico. Algo que pode resistir ao tempo, à morte, à dissolução mecânica. Sem esse forjamento, o homem se dissolve como viveu, fragmentado, inconsciente, repetitivo. Isso não é ameaça, é descrição. E descrições honestas são raras porque não vendem conforto. Este canal existe exatamente para isso, para manter essa descrição viva, repetida, insistente, até que ela atravesse a camada intelectual e atinja o nervo. Você não precisa concordar. Concordar é irrelevante. O que importa é se algo em você reconhece. Reconhecimento não é entusiasmo. É aquele silêncio pesado onde não há argumento contra. A máquina tenta responder com conceitos, com críticas, com comparações. Tudo para não ficar nesse silêncio. Mas o silêncio permanece. E nele, algo começa a se alinhar sem palavras. Você começa a perceber que não precisa lutar contra o ego. Precisa vê-lo. Luta ainda é identificação. Ver é dissolução. E esse ver não é passivo. É ativo, atento, presente. Cada vez que você vê e não reage, o eu falso perde um pouco de território. Cada vez que você esquece e retorna, algo se fortalece. Não um personagem novo, mas uma capacidade. Essa capacidade é frágil no início. Por isso, exige proteção. Não proteção externa, mas economia interna. Menos fala inútil, menos emoção negativa, menos desperdício. Isso não é moral, é técnico. Gurdjieff tratava o homem como máquina justamente para tirar o romantismo. Máquinas seguem leis. E se você conhece as leis, pode trabalhar com elas. Ignorá-las não te torna livre, te torna previsível. Você começa a perceber padrões em si mesmo com clareza desconfortável. Quando reage, quando dorme, quando foge, quando se engana. E essa clareza não te destrói, te acorda. A falsa identidade tenta se salvar criando culpa. Você deveria ser melhor. Mentira. Culpa é só mais um sedativo. O trabalho não pede culpa, pede observação precisa. A observação precisa, sustentada ao longo do tempo, cria algo novo. Não espetacular, não visível, mas estável. Um ponto interno que não oscila tanto com estímulos externos. Esse ponto não fala alto, não se afirma, não se exibe. Ele apenas permanece. E quanto mais permanece, menos o eu falso consegue se impor como centro. É aí que o despertar deixa de ser ideia e vira processo real. Invisível para os outros. Inegável para você, porque algo muda na forma como você vive o instante. E quanto mais isso se aprofunda, mais claro fica que não há volta confortável, que dormir de novo nunca mais será inocente, que esquecer terá um custo maior. E é exatamente nesse ponto, onde a máquina ainda tenta negociar e a presença ainda exige esforço, que o trabalho entra numa camada ainda mais delicada, mais silenciosa, mais radical, abrindo o próximo campo onde o eu falso resiste com tudo o que tem, e onde apenas a atenção mais crua pode atravessar sem se perder. Se algo em você permaneceu alerta até aqui, não foi curiosidade, foi reconhecimento. Este canal não existe para te ensinar, existe para te manter acordado, enquanto o eu falso tenta reassumir o controle. Curta o vídeo para reforçar esse choque consciente. Inscreva-se se você não quer mais consumir espiritualidade anestésica. Torne-se membro do canal para continuar esse confronto direto, contínuo e sem concessões com os ensinamentos reais de George Gurdjieff e o Quarto Caminho.